Meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade, nós vamos fazer um estudo e o tema do estudo é a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Como será a volta do Senhor Jesus Cristo? Ele voltará invisível ou ele voltará visível? O Senhor Jesus, quando ele voltar, ele virá apenas até as nuvens e de lá convoca a sua igreja, arrebatando-a para o céu, conforme dizem os irmãos pré-tribulacionistas? Ou o Senhor virá de forma invisível e somente os seus verão, conforme dizem não só os pré-tribulacionistas, mas as testemunhas de Jeová? Enfim, como será que se dará a volta do Senhor? Será que quando o Senhor Jesus voltar, todos verão? Como será realmente a vinda do Senhor Jesus? Estas perguntas elas devem ser respondidas à luz da Bíblia Sagrada. Ok? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Então vamos começar nosso estudo. Vamos ler aqui, começar aqui por este texto. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 17, que diz: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bom, aqui nós vamos fazer a exegese do texto, e na medida que eu for fazendo a exegese, na medida que eu vou fazendo a interpretação das palavras de Paulo, em ocasião apropriada, a gente trata de refutar algumas exegeses equivocadas, ok? Vamos começar daqui. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, Paulo, está se incluindo os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Bom, isso mostra que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso aqui, ele acreditava que estaria vivo quando o Senhor retornasse. Em outras palavras, Paulo acreditava que a vinda de Jesus Cristo se daria em seus próprios dias de vida. Então, prossigamos. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E quem são os que dormem aqui? São exatamente os mortos. Dormir é um eufemismo relacionado ao corpo, não à alma. Ok? Esta expressão, os que dormem, ele está se referindo aos mortos, os que morreram em Cristo, que Paulo diz que eles estão dormindo. Mas este dormir é uma referência ao corpo, não à alma, ok? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Prestai bem atenção. Paulo aqui ele começa a descrever a vinda de Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a primeira descrição que Paulo faz sobre a vinda de Cristo é esta: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ora, este alarido aqui eu quero levar-vos você para Amós 1,14. Vamos lá?
Amós 1,14. Olha o que diz aqui. Só para a gente ter um entendimento o que quer dizer o alarido. Por que Paulo falou em alarido? Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. Aí vamos aqui mais para 2:2. Por isso, porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina ou de trombeta. Então, o alarido aqui, quando Paulo diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá com alarido, perceba então que Paulo ele está pintando a vinda de Jesus Cristo usando termos, vamos dizer, de guerra, de batalha. Quando ele diz o mesmo Senhor descerá com alarido, ele descerá de forma que todos verão. Ora, o alarido pressupõe barulho, zoada. Então, aqueles que dizem que o Senhor virá de forma silenciosa, que ninguém verá, simplesmente eles estão extraindo essa ideia da cabeça deles. Porque o quadro que Paulo está pintando aqui, no que diz respeito à vinda do Senhor, é um quadro de guerra. Paulo ele está descrevendo aqui o Senhor descendo do céu, vindo como um grande conquistador, como um grande imperador. Era assim que os reis ou os imperadores, quando marchavam contra outra nação para tomar um reino, eles eram acompanhados de um grande exército. E quando eles iam, eles eram anunciados por um grande alarido. Havia um grande alarido. E aqui o quadro que Paulo pinta da volta de Jesus Cristo, e quando ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e preste bem atenção, descerá do céu, ok? Preste bem atenção, Paulo está dizendo, descerá do céu. Para onde Cristo descerá do céu? Ora, para a terra. Isso eu vou lhe mostrar mais na frente, como o objetivo de Cristo descer neste momento do céu é para a terra, para conquistar as nações, os reinos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Bom, os testemunhos de Jeová e os adventistas, como eles dizem que o arcanjo aqui é o Senhor Jesus Cristo. Isso simplesmente não é verdade. Ok? Tanto na tradição judaica como na própria Bíblia a gente vê uma distinção entre Jesus e o arcanjo Miguel. Primeiro que o texto aqui não está dizendo qual é o arcanjo. E para a bem de informação, a tradição judaica ela fala em 7 arcanjos. Entre eles está Miguel, Uriel, Rafael, Gabriel e outros mais. Se você pode ver no livro de Enoque, a tradição judaica ela fala em 7 arcanjos. Outros falam até em mais arcanjos. Seja como for, não existe apenas um arcanjo. Aqueles que dizem que só existe um arcanjo é porque eles estão querendo associar Miguel a Jesus Cristo. Mas quando você vê em, por exemplo, Daniel 10:13 diz... Vamos ver lá o que diz lá em Daniel 10:13. Daniel 10:13. O que ele diz aqui, ó? Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim. Se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Então você vê aqui, ó, que Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes. Veio ajudar o outro príncipe, outro anjo. Ora, quando Daniel diz que Miguel é um dos primeiros príncipes, logo Miguel não é o único príncipe, ou seja, ele é um dos principados. Esta palavra principado ou príncipes é um termo também usado para arcanjo na tradição judaica. Então, Miguel é um dos arcanjos. Miguel não é o único arcanjo. Ok, meus irmãos? Ele faz parte de um colégio de arcanjos, de um colégio de anjos príncipes ou de principados. Então, Daniel deixa bem claro, e ninguém veio me ajudar, o anjo falando para Daniel, senão Miguel.
um dos primeiros príncipes, ou um dos principados, ou um dos arcanjos. Então, a partir do livro de Daniel, a gente já consegue refutar essa ideia de que só existe um arcanjo, que é Miguel, e os que dizem que só existe um arcanjo, sendo Miguel, é porque eles querem associar o arcanjo Miguel a Jesus Cristo. Mas isso simplesmente não procede. Já fiz outros vídeos falando sobre essa questão, então não vou me estender no assunto agora. Ok? Com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ouçam bem, a trombeta de Deus aqui, ela será tocada na volta do Senhor Jesus Cristo. Esta trombeta, nós identificamos ela com a mesma última trombeta que Paulo diz. Ante a última trombeta, porque os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados no momento. Paulo está falando da transformação, no momento, no átomo, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, esta trombeta aqui de 1 Tessalonicenses 4,16 é a mesma última trombeta de 1 Coríntios 15:51. Quando Paulo diz: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Ok, queridos? E esta última trombeta, ela será tocada na parousia de Cristo. Quando você lê 1 Coríntios 15:51 em diante, você vê que os mortos, eles ressuscitarão ante o soar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E aí Paulo diz: nós, os vivos, veja que lá em Coríntios também Paulo alimentava a ideia de estar vivo na volta de Cristo, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Ok, queridos? E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui eu vi um vídeo de um pré-tribulacionista, eu vou citar o nome dele, e não vou depreciar, o pastor Elias, que eu até admiro. Ele é um pré-tribulacionista, ferrenho, diga-se de passagem. Bom, em geral, os pré-tribulacionistas, eles dizem que na volta de Jesus Cristo, e entenda que para os pré-tribulacionistas vai existir duas voltas, duas vindas. Uma, que Cristo vem de forma invisível até as nuvens, e de lá ele chama a igreja para o céu. A igreja passa 7 anos com Cristo no céu, e 7 anos depois ele volta com a igreja. Então, de acordo com os pré-tribulacionistas, esta volta de Cristo visível, gloriosa, que se dará 7 anos depois do arrebatamento da igreja, eles dizem que não haverá ressurreição de mortos. Mas eu estou lhe mostrando aqui, primeiro, que esta ideia pré-tribulacionista de dividir a segunda vinda de Cristo em duas fases, primeira fase de forma invisível até as nuvens e convoca a igreja, a segunda fase, que eles dizem que é a segunda vinda, e a bem da verdade eles pregam a terceira vinda, o que é totalmente antibíblico. Então eles dizem que na terceira vinda de Cristo, para todo olho ver, quando ele vem com a igreja, que arrebatou 7 anos antes, eles dizem que nesta ocasião nenhum morto, nenhum servo de Deus vai ressuscitar. Mas isso não é verdade. Isso é um estudo equivocado. A vinda que Paulo está descrevendo aqui é a segunda vinda de Jesus Cristo, e ela acontecerá depois da grande tribulação. Isso nós vamos mostrar na medida do nosso estudo aqui. Então, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Cristo vier e todo olho ver, sim, aqueles que foram mortos pelo anticristo, aqueles que enfrentaram a grande tribulação, conforme está em Apocalipse 7, 9 a 14, conforme nós lemos também em Mateus 24, 9 a 13, e vai para Marcos 13, 9 a 13, e Lucas 21, 12 a 19, e Apocalipse 7, 9 a 14, em todas essas passagens a gente vê a igreja atravessando a grande tribulação. Apocalipse 7, 14 diz: estes quem são e de onde estão vindo? Estes são os que estão vindo, acabam de chegar da grande tribulação. Veja então que João estava descrevendo uma leva de mártires que estava saindo da grande tribulação, estavam chegando ao céu perante o trono de Deus, mas a grande tribulação ainda estava em curso, não tinha terminado.
Então, estes quem são e de onde estão vindo? Estes são os que vêm da grande tribulação. Então, textos como estes mostram que a igreja, sim, ela enfrentará a grande tribulação, ela enfrentará a grande Babilônia, ela enfrentará o anticristo, enfim, ela enfrentará todo o sistema maligno. E muitos cristãos morrerão no período da grande tribulação. E para aqueles que darão a sua vida por Cristo no período da grande tribulação, o que vai acontecer com eles quando Cristo vier? Exatamente isso aqui, ó. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, os que atravessarem a grande tribulação com vida. Depois nós, e Paulo acreditava estar vivo quando Cristo viesse, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os que dormiam, com os que morreram nas nuvens ou em nuvens. Aí veja bem, os pré-tribulacionistas eles dizem que seremos arrebatados para morar no céu. Não. Os adventistas do sétimo dia dizem também que seremos arrebatados para morar no céu por 1000 anos. Não. Paulo não está dizendo que seremos arrebatados para morar no céu. Isso não existe no texto. Vamos ver o que Paulo está dizendo? Seremos arrebatados com eles nas nuvens. Para quê? Olha o objetivo do arrebatamento. Para encontrar o Senhor nos ares. Qual é a ideia de Paulo? Antes que Cristo chegue aqui na terra, quando ele estiver descendo, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, antes que Cristo desça aqui na terra, antes que os seus pés toquem no Monte das Oliveiras, porque é para a terra que ele vem, antes que ele toque os seus pés no Monte das Oliveiras, a igreja ela é ressuscitada, ela é transformada, ela é reunida pelos anjos dos 4 cantos da terra e ela é arrebatada ou levada a encontrar o Senhor nos ares. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos lá. Os irmãos pré-tribulacionistas dizem que este arrebatamento tem por objetivo levar a igreja para passar no céu 7 anos. Mas será que é isso que Paulo está dizendo? Bom, esta teoria ela contradiz. Se realmente este arrebatamento aqui, se Paulo estivesse falando que o arrebatamento aqui visa levar a igreja para morar no céu, então eu quero dizer que, para sermos coerentes com tudo, pergunta, sim, se Paulo está dizendo que a igreja será arrebatada para morar no céu, por quantos anos então os cristãos passarão no céu? Os pré-tribulacionistas dizem que é 7 anos. Os mesotribulacionistas dizem que é 3 anos e meio. Os adventistas do sétimo dia dizem que é 1000 anos no céu. Mas o que é que Paulo diz? Caso Paulo esteja realmente dizendo que os crentes serão arrebatados para morar no céu, lá eles ficarão por quanto tempo? Vamos lá? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ora, se o Senhor arrebatou a igreja para o céu, então, se é isso que Paulo está ensinando, então, para sermos coerentes, Paulo está dizendo que os cristãos morarão eternamente no céu. Então, sendo isso uma verdade, veja que eu estou aqui falando sobre uma hipótese. Digamos que Paulo esteja falando que os cristãos serão arrebatados no céu. Se serão arrebatados para morar no céu, então serão arrebatados para morar no céu para sempre. Por quê? Porque onde o Senhor estiver, já que ele vai para o céu, estaremos nós com ele para sempre. É isso que Paulo diz. Então, se é para morar para sempre no céu, então está refutada aqui a doutrina pré-tribulacional, que diz que os santos morarão 7 anos, a meso, que diz que morarão 3 anos e meio, e está refutada aqui os adventistas do sétimo dia, que dizem que moraremos no céu por 1000 anos. Mas eu quero lhes dizer que nenhuma das três está correta, bem como esta que diz que os santos morarão no céu para sempre, também não está certa. Ora, perceba que Paulo, ele aqui está descrevendo a vinda de Jesus. E Jesus está descendo. Para onde? Ele está descendo para a terra. Professor, mas aqui ele não está dizendo que Cristo vai descer para a terra, mas eu vou lhe mostrar, já, casar com outros textos, que deixa bem claro que Paulo está falando da descida de Cristo para a terra.
Aqui em nenhum momento o texto está dizendo que Cristo descerá apenas até as nuvens. Não está dizendo. Também o texto não está dizendo que a igreja será arrebatada para morar no céu. O texto não está dizendo isso. Ok, queridos? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então vamos aqui. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos... Não, eu quero versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Vamos lá. Paulo está dizendo que o Senhor descerá do céu. Se ele descerá do céu, ele descerá para onde? Ou até onde? Até as nuvens? Não. Até a esta terra. Cristo descerá do céu e ele descerá em um ponto específico aqui da terra, a saber, no Monte das Oliveiras, que fica ali em Jerusalém. Texto para provar? Sim. Vamos aqui, Zacarias capítulo 14. Zacarias 14 e versos 3 e 4. O Senhor sairá. O Senhor sairá. Sairá de onde? Ora, onde é que o Senhor estava? No céu. Então, o Senhor sairá do céu e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Está bem aqui? O Senhor descerá do céu, ele sairá do céu, e os seus pés tocarão onde? No Monte das Oliveiras. Mas por quê? Aqui eu pergunto para vocês. Por que que Cristo, quando deixar os céus, quando ele descer, por que que ele vai descer exatamente para o Monte das Oliveiras? Por que será? Bom, além da profecia que está dizendo isso, mas nós temos uma outra passagem que confirma isto. Vamos aqui para Atos 1. O que que diz aqui? Atos capítulo 1. Versículo 9. Vamos aqui. E quando dizia isto, vendo eles, os discípulos, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram 2 varões, que são anjos, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então a ideia aqui é que, assim como Jesus subiu visível, ele voltará visível. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Está bem aqui, Jesus subiu de onde? Jesus estava no Monte das Oliveiras, quando foi elevado para o céu. Então, do mesmo lugar onde Jesus deixou os seus discípulos, para o mesmo lugar ele voltará. Quando Cristo deixar o céu, para regressar, entenda bem a minha palavra, para regressar, porque a volta de Cristo, ou a vinda de Cristo, ela não é apenas uma vinda, ela é um regresso, ela é uma volta. Então, para onde é que Cristo regressará? Para onde antes ele esteve, há 2000 anos atrás. E onde é que Cristo esteve há 2000 anos atrás? Aqui na terra. Logo, ele voltará, ele regressará para a terra. E o local específico é o Monte das Oliveiras. Ok, queridos? Uma segunda característica da volta de Cristo. Uma segunda característica da volta de Cristo. Tenha em mente que eu estou falando de um ponto de vista bíblico, só haverá uma próxima volta de Cristo. Não é verdade que haverá ainda 2 vindas de Cristo. Quero dizer para vocês isto bem claro. Os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os adventistas do 7º dia, eles pregam ainda 2 vindas de Cristo. Ok? Os pré-tribulacionistas dizem que primeiro ele vem arrebatar a igreja, 7 anos depois ele vem com a igreja.
Os Mesos diz que ele arrebata a igreja no meio da tribulação. 3 anos e meio depois, ele volta com a igreja que arrebatara para a terra. Ok? Os adventistas do sétimo dia, eles dizem que Cristo vem buscar sua igreja para morar no céu por 1000 anos. Lá passa 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Cristo volta com a igreja aqui para o céu, destrói todos os ímpios, Satanás, e habita aqui na terra para todos sempre. Então, todos esses grupos, eles pregam um regresso duplo de Cristo, quando na verdade a Bíblia Sagrada, ela só prega apenas um retorno de Cristo. Hebreus 9, 27 diz: assim também Cristo aparecerá uma segunda vez aos que o esperam para a salvação. Ou seja, por que é que Cristo vai regressar? Esse é o sentido de Hebreus 9, 28. Por que é que Cristo vai regressar? Ele regressará por causa dos que o aguardam. Cristo, ele vai regressar exatamente por causa da igreja que está aqui na terra. Ele vem para a igreja. Assim também ele aparecerá uma segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Esse é o sentido das palavras de Paulo em Hebreus. Ok? Ele regressará uma segunda vez, aparecerá uma segunda vez para quem? Para os que o esperam para a salvação, a saber, para a igreja. E ele voltará para onde? Para o mesmo lugar onde ele esteve. Onde é que ele esteve? Aqui na terra, há 2000 anos atrás. Então ele regressará para a terra. Ok? Voltará na companhia dos anjos. Mateus 24. Vamos ler aqui, ó. Mateus capítulo 24. Não sei se eu lerei todos os textos para a gente não se estender muito. Mas vamos aqui, ó. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Olha a presença da trombeta aqui de novo, viu? Lembra que tem a trombeta 1 Tessalonicenses 4,16, tem a última trombeta em 1 Coríntios 15, 52 a 51. E tem esta trombeta aqui. Todas as menções que se faz a trombeta, elas estão relacionadas à volta de Cristo. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, do grego eklektoi, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bom, o paralelo para isso nós encontramos em Marcos, capítulo... Aliás, cadê a minha caneta? Marcos, capítulo 13, versículo 27. Ok? O paralelo para isso é em Marcos 13, 27. Então, quando o Senhor voltar, ele voltará acompanhado de uma miríade de anjos. Os anjos, no regresso de Cristo, eles acompanharão a Cristo. E repito, antes de Cristo chegar aqui na terra, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, anjos estes que ajuntarão os seus escolhidos, ou seja, a igreja, os crentes, os cristãos, dos 4 cantos da terra. A igreja aqui ela é composta de judeus e gentios. Não está em foco aqui o ajuntamento de judeus após a grande tribulação, conforme dizem os pré-tribulacionistas. Que está em foco aqui o ajuntamento dos judeus. Não. Os eleitos aqui em questão, esta palavra, guarde bem, esta palavra eleitos, no plural eklektoi, e no singular eklektos, eleitos, sempre no Novo Testamento, sempre, ela é usada para cristãos, para a igreja, e nunca para judeus. Ah, professor, mas no Antigo Testamento os judeus são chamados de eleitos. No Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, esse uso, eleitos, escolhidos, é usado para a igreja. Ok? Então está em foco aqui o ajuntamento ou o arrebatamento da igreja para o encontro do Senhor nos ares, conforme diz Paulo em 1 Tessalonicenses. Voltará na companhia dos anjos. E quem é que arrebatará a igreja? São os anjos, está bem aqui, ó. E ele enviará, ele que em Cristo, os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, quem é que arrebatará a igreja para levá-la
ao encontro de Cristo são os anjos. Ok, queridos? Marcos 13, 26 e 27 também é um paralelo, como eu já falei, fala da volta de Cristo e do ajuntamento dos eleitos. Ok? Vamos aqui para 2 Tessalonicenses 1,7. 2 Tessalonicenses 1,7. Olha o que Paulo diz aqui. Ó. E a vós que sois atribulados, Paulo estava falando aqui dos crentes que estavam passando por tribulações, e lembre-se, para Paulo, ele esperava o regresso de Cristo para breve. E nessa perspectiva de Paulo é que se justifica as palavras dele, que ele vai dizer aqui, ó, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. E ele se inclui, ó, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Então veja que aqui Paulo diz que os anjos acompanharão a Cristo. E perceba que Paulo ele sempre está dentro da esperança, ou ele alimenta esta esperança de que quando Cristo voltar, ele estará vivo. O que ele diz? E a vós que sois atribulados, ele está falando com vivos, descanso conosco, com Paulo, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Então, quando é que a igreja encontrará descanso? Tanto faz a igreja morta como a viva. Quando é que a igreja encontrará descanso? Ou quando é que ela entrará no descanso de Deus? Quando é? Quando o Senhor se manifestar desde o céu. Como? Com os anjos do seu poder. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então, meus queridos, aqui Paulo ele está descrevendo a volta gloriosa de Jesus Cristo. E essa vinda de Cristo aqui que Paulo está descrevendo é a mesma vinda de 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Logo, perceba que Paulo aqui ele está colocando a vinda de Jesus Cristo para depois da tribulação. Então, os pré-tribulacionistas, com todo respeito, mas eu digo, eles estão equivocados. Os pré-tribulacionistas, eles dizem que a igreja será retirada da terra antes da grande tribulação. Negativo. Paulo deixa bem claro, ó, e a vós que sois atribulados. E Paulo esperava que Cristo regressaria logo. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então o apóstolo Paulo, ele acreditava que Cristo só retornaria após a igreja enfrentar a grande tribulação. Então aqui você vê a presença de anjos na vinda de Cristo. Apocalipse 19, 14. Olha o que diz aqui. Apocalipse 19, 14. Como é que Cristo voltará? 19, 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui são anjos. Os exércitos que estão no céu seguirão a Cristo. Quem são esses exércitos celestiais? São anjos, ok? Voltará depois da grande tribulação. Quando você vê bem aqui, ó, Mateus 24, 29, 31, Marcos 13, 24, 27, Lucas 21, 25, 28, todas estas passagens mostram que Cristo regressará depois da grande tribulação. Vou ler só Mateus 24, 29, 31. Após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos da terra. Então veja que a vinda de Jesus Cristo, seguida do arrebatamento dos santos para encontrá-la nos ares, só terá lugar após a grande tribulação. Então estão equivocados os irmãos pré-tribulacionistas que dizem que Cristo voltará antes da grande tribulação. Não. Ele voltará depois da grande tribulação e voltará para a sua igreja, a igreja
ela será arrebatada para dar as boas-vindas a Cristo. Quando isso acontecerá? Depois da grande tribulação. Leia Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. Vamos ver o que mais. Voltará visível para todos verem. Apocalipse 1,7, sabe o que é que diz? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Sim, amém. O Apocalipse 1,7 responde: de que forma Cristo virá? De forma visível, gloriosa. Cristo voltará de forma visível. E ele regressará para onde? Para o Monte das Oliveiras, conforme eu já mostrei. Só você ler Zacarias 14, versos 3 e 4, Atos 1, 9 a 12, que lá diz que Cristo, da forma que ele foi, como é que ele foi? Visível. Ele foi acompanhado de anjos. Da mesma forma, ele voltará acompanhado de anjos de forma visível. Ok? Ele foi arrebatado para o céu. Ali foi um arrebatamento, só você ler Apocalipse 12, 5. E nasceu-lhe um filho varão, foi arrebatado para Deus e para o seu trono, que há de reger todas as nações. Então, o arrebatamento de Cristo não foi um arrebatamento invisível. Foi um arrebatamento visível, conforme foi o arrebatamento de Enoque, conforme foi o arrebatamento de Elias. Quem disse que Enoque foi arrebatado e ninguém viu? A Escritura não diz isso. Como é que se sabe que Enoque foi arrebatado se ninguém viu? Ora, se narra que Enoque foi arrebatado, é porque alguém viu. Enoque foi arrebatado de forma visível, da mesma forma que Elias. Muitas pessoas viram? Não, mas alguém viu. A prova é que alguém testificou que Enoque foi arrebatado. Da mesma forma, alguém viu quando Elias foi arrebatado. E muitos viram quando Jesus foi arrebatado. Não há um exemplo na Bíblia Sagrada, não há um exemplo de um arrebatamento invisível. Não há. Ok, queridos? Marcos 24, 30 diz: e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Então a vinda de Cristo será visível, não será invisível. Os predizem que haverá uma vinda invisível. Não existe isso na Escritura. As testemunhas de Jeová também pregam uma vinda invisível. Não há este ensino nas Escrituras. Tá bom? Voltará visível para todos o verem. Marcos 3, 26 diz que ele voltará e todos verão. Verão a volta de Jesus. Lucas 21, 27 também. Sua vinda será uma volta à terra. Conforme eu já falei, a volta de Jesus, ou a vinda de Jesus, ela não é apenas uma vinda. Prestai bem atenção, é mais do que uma vinda. É uma volta, é um retorno, é um regresso. Vamos aqui para João 14, 3. O que João aqui diz? Sobre a volta de Jesus. E todas as passagens que eu estou lendo aqui sobre a volta de Jesus está tratando do mesmo evento. João 14, 3. E se eu for, melhor tradução aí, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha o que João 14, 3 diz, virei outra vez. Aqui ele não está dizendo, virei outras vezes. Porque os irmãos pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os adventistas, sétimo dia, eles pregam que Jesus virá outras vezes, ou seja, 2 vezes mais. Os pré virá uma vez invisível até as nuvens, e a segunda ele virá de forma, ou melhor, a segunda ele virá invisível, e a terceira, que eles chamam a segunda fase, da segunda vinda, virá de forma visível. Não, isso é um malabarismo teológico. Essa exegese ela não está correta, biblicamente falando. Só existe mais uma vinda de Cristo. E quando João diz aqui, e quando eu for e vos preparar lugar, é Cristo falando, virei outra vez. Perceba, virei outra vez. Ele não está dizendo virei outras vezes, mas virei outra vez. Ora, ele virá outra vez para onde? Para a terra. Por isso é que ele diz, virei outra vez. Virei, voltarei, regressarei outra vez. Por que ele diz regressarei outra vez? Porque quando ele estava falando assim com os discípulos, ele estava aqui na terra. E ele estava dizendo que ia, mas que regressaria, voltaria outra vez para onde? Aonde é que Cristo estava falando? Com os discípulos na terra. Logo ele
regressaria, ele voltaria outra vez para o mesmo lugar onde ele fez a promessa, saber, para a terra. Então, João 14:3 está focando aqui a volta de Cristo para a terra. Os pré-tribulacionistas dizem então que neste momento Cristo arrebatará a igreja para morar no céu. De forma alguma. De forma alguma. Cristo aqui está falando da sua volta, do seu retorno para a terra. Por isso que ele diz, voltarei outra vez. Ora, se ele está dizendo voltará outra vez, é porque para onde ele vai voltar, ele já esteve. E onde foi que Cristo esteve há 2000 anos atrás? Onde foi que ele nasceu? Onde foi que ele viveu? Onde foi que ele pregou? Onde foi que ele morreu? Onde foi que Cristo ressuscitou? Foi aqui na terra. Então ele voltará para a terra. Ora, se Cristo tivesse tirado pelo menos 30 dias, e se Cristo estivesse falando aqui com os discípulos, fosse nas nuvens, tá certo? Vamos dizer, se Cristo estivesse falando com Cristo aqui nas nuvens, aí faria sentido quando ele dizia, voltarei outra vez. Se o discurso aqui de Jesus fosse nas nuvens, aí sim, os pré-tribulacionistas estavam certos em dizer, ele voltará apenas até as nuvens. Não, mas Cristo estava falando com os discípulos onde? Na terra. E ele prometeu regressar para onde? Para o mesmo lugar onde ele estava conversando com os discípulos, ou seja, na terra. Logo, o regresso, o voltar de Cristo aqui é para a terra, queridos. Ok? Não há no texto de João 14 nenhuma ideia, nem de longe, que Cristo voltará e levará a sua igreja para o céu. Isso não existe. A casa do Pai aqui não é o céu. A casa do Pai aqui é a Nova Jerusalém que está no céu. Esta casa do Pai aqui é a Nova Jerusalém que está no céu. E ela descerá do céu quando? Após o milênio. Ok? Hebreus 9:28, eu já leio ainda agora, né? Assim também Cristo aparecerá uma segunda vez, lá diz uma segunda vez, para os que o aguardam para a salvação. Então perceba que a vinda de Cristo é uma segunda vez. A vinda de Cristo é, na verdade, um retorno, é uma volta. E ele voltará apenas mais uma vez. Não é verdade que Cristo voltará duas vezes, mas apenas uma vez mais. Os santos ressuscitarão na volta de Cristo. Bom, eu vi o pastor Elias Soares, pastor Elias, né? E todos os pré-tribulacionistas, eles dizem que quando Cristo deixar os céus, nenhum santo vai ressuscitar. Ora, mas eles dizem isso, sabe por quê? Porque eles colocam a ressurreição dos santos para 7 anos antes do retorno visível de Cristo. Ou seja, eles dizem que o arrebatamento, vamos dizer, acontece hoje e 7 anos depois virá o Senhor, com a igreja arrebatada. Não, esse ensino ele não pode ser encontrado na Bíblia Sagrada. Quando Cristo deixar os céus, como já falei, haverá o quê? Entre muitos acontecimentos, haverá a ressurreição dos santos. Vamos ler aqui? 1 Tessalonicenses 4:17. 1 Tessalonicenses 4:17, o que diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vou ler o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está bem aqui, meus irmãos? Esta volta de Jesus, como eu já falei, ela se dará depois da grande tribulação. Só haverá mais uma volta de Cristo. Só haverá mais um retorno de Cristo. E quando Cristo retornar, haverá a ressurreição dos santos. Então, os nossos irmãos pré-tribulacionistas estão super equivocados. Eles deslocam a ressurreição da igreja para 7 anos antes da volta de Cristo. Quando, na verdade, quando você faz a leitura atenta, a ressurreição da igreja se dá depois da volta de Cristo. Ou seja, Cristo desce do céu, ok? Antes que ele toque os seus pés no Monte das Oliveiras, a igreja é ressuscitada para encontrá-lo nos ares. Perceba então que a igreja ela será ressuscitada, mas somente depois que Cristo deixar os céus, e não antes. Os pré-tribulacionistas dizem que esta ressurreição acontecerá 7 anos antes de Cristo descer do céu. Mas o apóstolo Paulo diz que quando Cristo deixar os céus, a igreja, então, subsequentemente, logo em seguida, será ressuscitada.
Então, haverá ressurreição daqueles que morrerão no período da grande tribulação? Sim, Paulo está dizendo que eles ressuscitarão no regresso de Cristo. Vamos aqui. 2 Tessalonicenses 2:1. Aliás, ressurreição. Os santos ressuscitarão na volta de Cristo. 1 Coríntios 15, 22, 23. 1 Coríntios 15, 22, 23 diz: E assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, esta vinda de Cristo que Paulo está falando aí é a mesma que eu estou tratando aqui. Onde quer que você leia nas Escrituras sobre a volta de Cristo, está falando do mesmo evento, e não de dois eventos. Então, esta vinda de Cristo acontecerá depois da grande tribulação. E quando Cristo vier, então ressuscitarão os que são de Cristo, conforme a gente lê em 1 Coríntios 15, 23. Vamos ver aqui 1 Coríntios 15, 51 e 54. 15, 51 e 54. 15, 51 e 54. O que é que diz aqui? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Olha aqui mais uma vez Paulo, não querendo passar pela morte, mas acreditava estar vivo quando Cristo viesse. Mas seremos todos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. O que será no momento, no abrir e fechar de olhos? O arrebatamento da igreja? A volta de Cristo? Não. O que será no momento, no átomo, no abrir e fechar de olhos, será a transformação dos santos. Que Paulo não está falando de arrebatamento da igreja. Volta de Cristo é uma coisa, transformação dos santos, do mortal para o imortal, é outra coisa, e arrebatamento dos santos é outra coisa. Então entenda, o regresso de Cristo é uma coisa, arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares é outra coisa, e transformação dos santos é outra coisa. São três eventos ligados. O primeiro desses três é o retorno de Cristo, tá bom? E depois vem os outros. Ressurreição dos santos e transformação dos vivos. Em terceiro lugar, arrebatamento da igreja. Para quê? Para encontrá-lo nos ares. Ok? Então aqui está falando da volta de Cristo? Não. Aqui está falando do arrebatamento da igreja? Não. Aqui está falando da transformação dos santos. Eis que vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo esperava estar vivo quando Cristo voltar. Em outras palavras, para Paulo, Cristo voltaria naquela geração sua. Porque convém que isto que é corruptível, a ênfase de Paulo aqui não é na volta e não é no arrebatamento, e sim na transformação. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então perceba que quando Paulo diz: eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em quê? No momento, no abrir e fechar de olhos. Então, esse átomo de tempo, abrir e fechar de olhos, está ligado não ao tempo do arrebatamento e não à volta de Cristo, está ligado ao tempo que levará à transformação dos nossos corpos. Okay? No momento, no abrir e fechar de olhos. Está ligado à transformação e não a arrebatamento de igreja. Nós já falamos também de 1 Coríntios 4, 15 e 17, que fala que os mortos ressuscitarão. Vamos lá. Os santos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Nós já lemos em 1 Tessalonicenses 4, 17. 2 Tessalonicenses 2, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela vinda de nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. Perceba aí a ordem dos acontecimentos. Sempre que Paulo trata da vinda e do arrebatamento, ele coloca a vinda em primeira mão, em primeiro lugar. E subsequentemente, ligado, subordinado à vinda, está o arrebatamento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e
pela nossa reunião com Ele. Então veja que o arrebatamento ele é colocado para depois, mas ligado à volta de Cristo, e não antes. Os pré-tribulacionistas, eles invertem, eles colocam o arrebatamento 7 anos antes da vinda de Cristo. Está errado. A ordem é, primeiro Cristo deixa o céu, envia os seus anjos para reunir a igreja. Aí é que se dará o arrebatamento, ou a reunião dos santos com Cristo. É por isso que Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 1, e pela nossa reunião com Ele, 2. Então, primeiro, vinda de Cristo, depois arrebatamento. O contrário não procede. Os pré colocam primeiro arrebatamento, 7 anos depois, vinda. Negativo. Primeiro, vinda, depois arrebatamento, ligado à vinda. Ok? Isso não passa nem um dia de distância. Quando Cristo descer, tá certo? Se dará todos esses eventos. Ele enviará os seus anjos, ele arrebatará a sua igreja para encontrá-lo no ar, e ele descerá aqui para a terra, tudo no mesmo dia. E começará o seu reino de 1000 anos, após ele ter julgado as nações. Vamos aqui. Os santos passarão pela grande tribulação. E para fecharmos este vídeo, nós vamos mostrar aqui o sétimo ponto. Acho que é o sétimo. Quantos pontos eu já falei? Descerá no Monte das Oliveiras. 1. Voltará na companhia dos santos. 2. Voltará depois da grande tribulação. 3. Voltará visível para todos verem. 4. Sua vinda será uma volta à terra. 5. Os santos ressuscitarão na volta de Cristo. 6. Os santos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. 7. E os santos passarão pela grande tribulação. 8. Então, nesse estudo nós temos 8 tópicos descrevendo a volta de Cristo e os eventos ligados à volta de Cristo. Então, quando você lê Mateus 24, 9 a 13, Marcos 13, 9 a 13, Lucas 21, 12 a 19 e Apocalipse 7, 9 a 14, todas estas passagens elas mostram a igreja no período da grande tribulação. Todas estas passagens mostram a igreja no período da grande tribulação. Veja que este vídeo aqui, eu estou fazendo aqui sob uma ótica futurista. Eu estou considerando todos os textos que eu li, Mateus, Marcos, Lucas, Apocalipse, sob uma ótica futurista de que ainda vai acontecer os eventos. Eu não estou levando em conta o que diz o preterismo, não estou levando em conta muitas coisas. Eu estou, para facilitar nossa compreensão, eu estou aqui levando estes textos na mesma ótica dos futuristas. Porém, eu estou mostrando para vocês que a igreja ela passará pelo período da grande tribulação. Só você ler Mateus 24, 9 a 13, Marcos 13, 9 a 13, Lucas 21, 12 a 19 e Apocalipse 7, 9 a 14. O último mostra muito claramente e diz, e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nação, vestindo vestes brancas, com palmas nas mãos. E no versículo 14 de Apocalipse 7, 14 diz, estes quem são e de onde estão vindo, ou de onde estão acabando de chegar? Estes são os que estão vindo da grande tribulação. Branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro, pelo que se encontram diante do trono de Deus. Então, João ele está descrevendo aí a chegada de um grupo de mártires de todas as nações, povos, tribos e línguas, perante o trono de Deus. Esses mártires, eles vêm de onde? Da grande tribulação. A grande tribulação terminou, aí na visão de João, no Apocalipse 7, 9 e 14. Não, a grande tribulação ainda está em curso. Logo, isso mostra que no período da grande tribulação, a igreja estará presente e muitos serão martirizados. Então, queridos, este vídeo eu fiz aqui para falar sobre a volta do Senhor, bem como para falar de eventos ligados à volta do Senhor. Então, eu mostrei para vocês, com base bíblica, que não é verdade essa ideia pré-tribulações de que Cristo virá de forma invisível até as nuvens. Não tem um texto bíblico dizendo isso. Não tem. João 14, 3 não ensina que a igreja será arrebatada para o céu. A casa do Pai é o céu. Não, a casa do Pai ali é a Nova Jerusalém. E Cristo não está ensinando ali que levará a igreja para o céu. Ao contrário, Cristo está dizendo, virei outra vez.
e vos receberei, e vos tomarei. Depende das versões. Tomar em quê? Tomar como esposa. Cristo está prometendo que quando ele regressará, ele receberá os seus discípulos, a igreja, para si mesmo como esposa. Ele está dizendo que receberá para si mesmo. Ele não está dizendo que vai levar para o céu, não. Ele está dizendo, vos receberei para onde? Para o céu? Não, mas para mim mesmo. Cristo tomará a igreja nos braços. Cristo se casará com a igreja. As núpcias, as bodas do Cordeiro, conforme descrito em Apocalipse 19, 7 a 9, eis que é chegada as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou e se ataviou. As bodas do Cordeiro ali, ela acontecerá aqui na terra por 1000 anos. Cristo voltará e as bodas serão celebradas aqui na terra. E quando Cristo diz, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, receberá para onde? Para as bodas. A igreja será recebida nos braços de Cristo. Haverá o casamento místico entre Cristo e a igreja no seu retorno. É isso que Cristo tem em mente, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.